as pessoas, os participantes, a Ana Lídia que vai conduzir, mas é lembrar de desligar o microfone para a gente, quando tem muita gente, como é no caso desse minicurso, qualquer interferência ou várias interferências dificultam muito. Então, desligar a câmera e ter uma outra possibilidade, que é o uso dessa mãozinha que tem na barra, e aí a Ana Lídia vai conduzir da forma como ela achar melhor. Bom curso a todos. Boa sorte. Obrigada, Jacira. Gente, boa tarde. E só gostaria, né, antes de sair aqui de cena, agradecer a você, Ana Lídia, por ter aceito o convite e participado com a gente aqui nessa rodada de minicursos que o departamento preparou agora para esse período de férias. É uma alegria poder contar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Jacira. É a primeira vez que eu estou ministrando um minicurso. A experiência é completamente nova para mim. Então, eu peço a todos, primeiramente, né, para ter, assim, uma compreensão, porque pela primeira vez eu estou, assim, falando com muitas pessoas simultaneamente. E, para quem não sabe, eu sou recém-formada pelo Departamento de História da PUC Minas e eu agora acabei de ingressar no mestrado. Mas daqui a pouco eu vou tentar compartilhar a tela aqui para a gente já dar início, porque nós já estamos 20 minutos atrasados. Eu peço desculpa pelo atraso, mas eu tive uma dificuldade de entrar na plataforma por alguns problemas. Deixa eu só admitir as pessoas que estão para participar aqui. Todo mundo conseguiu entrar tranquilo? Todo mundo me ouve? Eu vou compartilhar a tela só um minutinho. Você consegue admitir as pessoas? Elas entram pelo link. Sim, mas aí na tela do lado direito tem aí, embaixo na barra tem mostrar Sim. Conversa, que é o chat, e participantes. E aí você tem uma lista do lado direito de pessoas. Você está conseguindo admiti-las? Sim, elas já estão admitidas. Só pelo fato delas entrarem aqui, já estão dando aqui, ó, convidado, Não, convidado. É porque eu aqui estou admitindo. Ah, sim, entendi, Jacira. Não, então eu não tenho acesso a esse comando. Tá joia. Porque aí eu poderia deixar por sua conta. Tudo bem, então. Então pode começar. Fica à vontade. Ok, só um minutinho que eu vou tentar compartilhar a tela. Gente, vocês conseguem ver a tela que eu disponibilizei? Eu acho que você tem que dar um F5 para ela ficar F5. só o slide principal. Ah, tá.
dando F5 não muda. Então, vamos assim mesmo, tá bom. Tá ótimo. Aqui, ó. Então, estão vendo sim. Será que é aqui? Não. Ana Lídia, tem no seu slide, costuma ter na tela isso aí é o quê? Não é Apple não, né? Não. Então você pode colocar, é tipo uma Tela tacinha, um cheia. Uhum. copinho, uma coisa. Foi? Eu acho que vai. Ai, deu certinho, oba. Deu? Ok. Todo mundo consegue, mas aí eu não consigo ver as pessoas, eu consigo ver só o meu slide. Tudo bem? Podemos começar então. Então, deixa eu tentar dividir a tela para gente, para eu não perder o controle do que eu estou falando, mas também ver aqui as participações de vocês. Então, gente, primeiramente, vocês podem ficar à vontade, tá? O João Lessa aqui pediu a participação. Você quer falar alguma coisa, João, antes da gente iniciar? Então, vamos começar, gente. Não está Então, compartilhando a tela. não está? Oh, meu Deus, que negação. Então, vamos tentar mais uma vez. Foi, Jacira? Jacira? Ainda não, aí só está a sua imagem, o seu slide não. O João Lessa que levantou a mão. Ô, Ana Lídia, o que você pode fazer? Você pode apresentar a minha sugestão. Não sei se o Marcos está aí também, ao vivo. Você pode. Estou aqui, professor. Então você pode dar uma orientação para a Ana, no Posso. sentido de Eu, como eu, que você. eu ia escrever no chat, mas o chat está inabilitado lá para mim. O que eu fiz, Ana, foi. Eu tive que desligar a minha câmera para poder compartilhar a tela. Entendi. Porque com a minha câmera ligada ela não funcionou. Não sei, tenta ver se vai dar certo. Vamos ver. Foi? Ainda não. Oh, meu Deus. Gente, desculpa, Ainda não, nossa. Ana. Não, acontece. Quando eu também fui compartilhar, ele abriu duas opções. Ele abre uma caixa que você pode compartilhar a sua tela ou você pode compartilhar um aplicativo, né? Aí eu compartilhei só o aplicativo da minha apresentação. Vê se você consegue encontrar. Agora, quando eu tento a opção aqui, compartilhar a tela, dá a seguinte opção: somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Então, espera aí que eu vou colocá-la como apresentadora. Eu acho que agora vai dar, Ana. Agora apareceu.
Eu acho que agora vai, gente, finalmente. Vamos lá. Foi. Agora foi, né? Ok. Então tá. Então vamos. Gente, boa tarde. Mais uma vez, pedir desculpa pela demora, pelos imprevistos, por fazer vocês esperarem por meia hora. Muito indelicado da minha parte, mas vamos seguir então no foco. Meu nome é Ana Lídia, eu sou graduada em História pela PUC Minas. Eu sou recém-mestranda, entrei no primeiro semestre desse ano do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, da PUC Minas também. Eu pesquiso na linha de patrimônio e identidade. Eu iniciei o projeto de investigar sobre essa temática quando eu ainda estava na graduação, fazendo uma iniciação científica sobre patrimônio e identidade na cidade de Sabará. E eu sempre tive curiosidade sobre Minas Gerais, principalmente o contexto colonial e suas particularidades históricas. Então, quando a Semana da História abriu a proposta para a gente submeter os minicursos e a temática maior era a República, eu logo pensei na recepção da República por esses espaços mineiros coloniais, tradicionalmente coloniais, cidades como Ouro Preto, Sabará, são cidades marcadas pelo colonialismo em seu design, da forma que elas são diagramadas, as suas construções e até mesmo resquícios das pessoas, né? Com a maneira que as pessoas comportam tem muita influência sobre a forma que a política é regida dentro de um espaço social. Então, a minha proposta é a seguinte: como eu tinha mostrado na ementa para vocês, a minha proposta é a seguinte: hoje, no primeiro dia, eu falar mais sobre os conceitos. Então, hoje eu vou falar mais sobre República e a chegada da República em Minas Gerais. Gente, eu peço só para fechar o microfone, porque senão a minha voz fica dando eco e eu acabo me confundindo, perdendo um pouco do foco. Desculpa. Então, hoje eu peço paciência, porque como o minicurso é voltado para os alunos da graduação, e nem todos já tiveram a oportunidade de ter Brasil, né, a disciplina de Brasil 1 e 2, então eu peço a paciência para que as pessoas que já estão mais avançadas no conteúdo tenham a paciência de rever, porque eu não acho coerente eu dar um passo lá na frente sem explicar as bases. Então, por isso, primeiro, eu vou falar sobre a teoria. E é isso. Vamos começar, então. A escolha da temática, a recepção da República pela sociedade mineira, porque até hoje a Minas Gerais ela é mais conhecida fora, né, do espaço de Minas Gerais, no país inteiro, pelas suas obras que foram construídas durante o período colonial. Então, e ela foi uma capitania durante o período colonial muito importante, e essa relevância não deixou de existir até os dias atuais. Então, Minas Gerais ela é um espaço muito influente na política nacional, economia, e as obras arquitetônicas de Minas Gerais são conhecidas no mundo inteiro. Então, por isso, a escolha da temática. E vamos começar. Então, primeiro, eu queria partir do principal conceito, né, do que é república. Primeiramente, eu até coloquei no título as multiplicidades da república. A república ela não é um conceito único. Então, eu trouxe hoje um conceito para a gente discutir aqui, mas ela não é um consenso dentre os historiadores, dentre os cientistas políticos.
A República, ela nasce, ela é mais fortalecida em Roma, né, mas na Grécia que começa essa postura republicana contra a postura tirânica de quem governa, contra o autoritarismo do soberano. Então, passa-se o cidadão passa a conduzir, enxergar de maneira para ver o bem comum, tentar expressar o bem comum. Então, no grego, para os gregos, né, que é a politeia, o que acontece? Dentro da politeia, que é um dos pressupostos que antecedem a república, a politeia, ela visa o bem comum e a participação dos cidadãos dentro da vida pública para ter uma melhor gestão da coisa pública, para que dentro do meio público seja onde o cidadão expresse o melhor de si. Então, nesse espaço, o cidadão, ele educado dentro dessa cultura, não só pela sua família, mas também uma educação da própria estrutura da pátria, passe a difundir essas ideias de bem comum, de pensamento coletivo. Então, não contra o fortalecimento individual em detrimento do público. Então, daí surge a república, essa ideia mesmo de coisa pública, né? Que a palavra res pública, depois ela vai ser apropriada pelo Cícero, né? Criada pelo Cícero, que em Roma, que vai trazer para a gente esse significado de coisa pública, de tornar o espaço público. Então, o cidadão, ele passa a não pertencer só ao privado, mas ele passa a ir para o espaço público fazer com que o bem comum aconteça, participe ativamente. Só que, e principalmente em Roma, a república ela vem como uma forma de quebrar essa ideia de tirania, contra mesmo as marcas do tirano e toda a autoridade que esse massacra a voz do povo. Então, só que aos poucos, ao longo da história do Império Romano, o conceito de república ele vem sendo esvaziado, ele foi sendo esvaziado. Então, o combate à tirania, ele deixa muitas vezes de ser o foco principal da República Romana. Então, surgem novas formas de enxergar a República e como essa República pode ser refeita sem precisar de ser esfacelado todos os valores primordiais que surgiram lá na origem dela, como eu tinha falado, com os gregos ainda. E é importante pensar que nesse contexto que eu estou falando, da República dos gregos e dos romanos, elas não são os moldes republicanos que a gente tem Atualmente, nós somos marcados por uma república, a gente praticamente não conhece uma república não democrática. Então, a gente já presume que a república vem acompanhada com democracia. Nem sempre foi assim. Eu vou desenvolver essa ideia ao longo da minha fala, mas é só para deixar claro e para evitar associações. A gente não pode ser anacrônico de tentar colocar a república, a democracia nesse contexto, embora a gente saiba que os gregos são os fundadores da democracia, nesse contexto não é o que a gente vai discutir agora. Então, a república, é importante pensar que esse conceito, inicialmente, ele foi pensado para os cidadãos. Então, é a participação do cidadão dentro do corpo político para o bem comum. Só que nem todos, nesse contexto, eram considerados cidadãos. A república, no início, ela era uma ordem patriarcal. E ela permaneceu assim por muito tempo. Uma ordem regida por homens, não necessariamente membros de uma aristocracia, mas
a mulher ela se encarregava de alguns papéis republicanos, mas voltado para o âmbito privado, como, por exemplo, ensinar os valores da República para o filho. Ou então ser respeitada dentro do âmbito público. Então, esses são valores republicanos que vão ser mantidos e inserir a mulher dessa forma na sociedade republicana que antecede a república que a gente conhece nos dias atuais. Tá ficando claro? Eu não consigo ver os comentários aqui com a tela cheia, mas eu vou tentando intercalar. Não estou conseguindo passar. Passei. Então, a base da república, para se construir uma república, ela precisa necessariamente de um pilar. E esse pilar é construído principalmente pela identidade. Então, retomando um pouquinho aquela ideia dos contratualistas, que eles falam da necessidade da coerência e da ausência de guerra, principalmente o Rousseau, né, pensa no fortalecimento do Estado a partir da ausência de guerra. A base da República é isso. Então, é necessário uma identidade, ou seja, é necessário que as pessoas que estão inseridas dentro da República se identifiquem não só com a língua, com a forma de comportamento, com a maneira que a política é gestada naquele espaço, mas também com o outro, com o comportamento do outro, e que ele queira expressar o melhor de si dentro do espaço público. Que ele deseje ser republicano e que ele mantenha sempre essa postura de bem comum, que isso sempre se sobressaia. Então, é necessário que o Estado também seja soberano, ou seja, que ele não esteja sob dominação de nenhuma outra força política. A partir do momento que um Estado é obediente a outra força política, ela não consegue construir uma república sólida. E, além, uma coisa que marca bastante a construção de uma república é o ideal de pátria. Então, não necessariamente precisa ser um Estado nacional coeso, mas para a formação da pátria é necessário um elemento aglutinador, que as pessoas se sintam pertencentes a esse espaço, se reconheçam em símbolos, em discursos. Não necessariamente a ideia de pátria tem que estar atrelada ao nacionalismo exacerbado. Então, muitas pessoas confundem isso, mas a pátria, ela precisa ser fundada e que os cidadãos confiem na pátria, confiem na gestão e, além de tudo, tenham um amor por ela. Então, sintam uma filiação. É uma coisa quase que fraternal mesmo. Então, e outro ponto que eu queria destacar é a questão da monarquia e da república. Muitas pessoas, elas consideram que o oposto de república é a monarquia. Então, já de cara, a gente pode apagar essa ideia, não necessariamente, porque há possibilidade de construir uma monarquia republicana, como, por exemplo, a gente pode ver hoje a Inglaterra, né, que é uma monarquia parlamentarista. Nesse contexto da Inglaterra, o rei, a rainha, no caso, né, embora ela seja soberana, ela não possui influência direta nas decisões tomadas pelo parlamento. E outra coisa também que não leva a monarquia inglesa ser uma oposição à república é o fato de que os representantes que dão voz mesmo ao parlamento, eles são eleitos de forma democrática. E a república, ela visa sempre a participação do máximo de cidadãos possível para que todos tenham a capacidade de
de expressar a sua voz dentro do contexto político e promover uma mudança efetiva. Então, é necessário que todos sejam contemplados dentro da República. Só que não necessariamente as minhas vontades individuais, mas o meu pensamento coletivo tem que sobrepor ao meu pensamento de bem individual. A monarquia, ela é contrária à república quando ela é uma monarquia autoritária. A monarquia, ela, no contexto em que o Rousseau escreve, o Hobbes escreve, eles focavam todos ainda, né, nas monarquias absolutistas. Eles eram todos teóricos do absolutismo. E embora muito tenha nas obras dele de republicanismo, de comportamento republicanista, a monarquia, a partir do momento que ela é autoritária, ela é tirana, ela é aversa aos valores da república. Só que é possível um soberano reger uma nação e ser republicano. A partir do momento que ele sobrepõe as coisas públicas em nome de um bem comum. Então, o bem comum não necessariamente ele precisa ser atender à vontade de todos, que todos sejam atendidos, mas que todos entrem em um consenso para que encontre o que é melhor para aquela nação. A democracia dentro da República, ela é um valor um pouco novo, que eu vou falar depois um pouquinho sobre a Revolução Americana, bem rapidinho, só para não ficar vago, mas a democracia, ela vem sendo pensada dentro da República primeiramente, né, na Revolução Americana e depois na Revolução Francesa, como uma forma de integrar todos mesmo, sem distinção, ao corpo político e dar voz não só aos homens das letras, né? Não só aquela elite intelectual, mas todos que estão inseridos dentro da República. Só que, embora essa disseminação dos valores republicanos, elas não tenham... vou dar um exemplo para ilustrar um pouquinho essa questão da conduta republicana não ser diretamente ligada à democracia. A Heloísa Starling coloca no livro dela Ser Republicano no Brasil Colônia, a tradição republicana que que alguns padres, quando chegaram ao Brasil, eles traziam, que é uma tradição assim de ir contra o acúmulo de pecúlio às custas do sofrimento alheio. Enquanto uma nação se enriquecia, a outra sofria longas penas. Então, muitos padres eles se manifestaram contra essa postura. Só que, ao mesmo tempo, eles não acreditavam na integração de todos aqueles dentro do corpo político, dentro da sociedade mesmo como um todo. E até mesmo outro exemplo que a gente pode trazer sobre a república e a democracia, que elas não são intrínsecas, né? É o fato de que algumas repúblicas, elas só têm repúblicas no nome. Muitas têm República Democrática, sei lá, de algum outro país. E não expressa os valores republicanos e muito menos os democráticos. Então, são republicanos apenas no nome. A democracia, ela foi pensada em articulação, aliás, ela foi articulada a ideia de república no momento posterior, né? Quando a gente, como eu já disse, né, na Constituição norte-americana, mas não necessariamente ele era um consenso.
Tanto é que depois ele acaba sendo retirado de algumas constituições, de algumas federações norte-americanas, e passam a excluir, né, uma parcela de pessoas, mas depois volta a ser reinseridas. Então, o republicanismo, ele nada mais é do que prática, aliás, nada mais é muito simplista de falar, né? Mas ele são práticas republicanas. Ou seja, a sua conduta dentro do espaço público e como você vai expressar os seus valores dentro da sociedade. O cidadão da República, ele sempre vai pensar no bem comum. Ele sempre vai sobrepor o público do privado. Então, ao contrário de uma monarquia, em que a sobreposição do privado é natural, é uma sobrevivência fisiológica do Estado monárquico, do Estado monárquico autoritário ao privado. Ele é o carro-chefe do poder. O que acontece? Essa é uma relação natural do rei, né, que é o soberano, com a nobreza e com o povo. O povo, ele é considerado imaturo ainda, não letrado o suficiente para poder agir com as suas forças políticas. E o rei, sempre com a sua postura de gerir tudo e chegar a um próprio consenso do que é melhor para o povo. Como eu havia dito no início da nossa conversa, o cidadão da República, ele não necessariamente é qualquer pessoa. Então, em muitos espaços que o republicanismo ganhou voz, ganhou espaço, né? Ele não buscava integrar a todos dentro desse espaço público. Algumas pessoas, como mulheres, minorias como negros, ficaram à margem mesmo, eles ficaram restritos ao privado. A gente vai falar isso de maneira mais detalhada, né, e mais ilustrada também, para não ficar tão chato, quando a gente for trabalhar as fontes e também quando a gente for falar do contexto do Brasil, né? Que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar quando é uma situação que a gente ainda vivencia. Então, hoje ainda, a gente vive um contexto de busca por atitudes republicanas, né? Embora a gente viva uma república federativa, muitas atitudes, elas não condizem com o ideal republicano. Então, muitas pessoas se dizem republicanas, mas não praticam o republicanismo, que é a abdicação da vontade particular em prol de uma vontade maior, que é a vontade pública, que é a formação de um consenso público. Mesmo que a gente viva um sistema representativo na atualidade, nem sempre a gente vê as questões públicas sendo sobrepostas ao privado. Muitas vezes a gente vê a própria máquina pública se movimentando para beneficiar empresas, para beneficiar outros corpos políticos que não o povo. Então, isso, dois males centrais da República é o que faz esfacelar a República e causa o detrimento do republicanismo, é a corrupção e o patrimonialismo. É importante frisar que tanto a corrupção quanto o patrimonialismo são males republicanos. Então, por que são males republicanos? Porque o patrimonialismo, por exemplo, ele é algo natural em outros tipos de regime, né? Como eu já citei, a monarquia. A monarquia, ela o tempo todo se move em prol da nobreza, para a nobreza apoiar o rei em suas decisões.
Então, é natural essa sobreposição do privado frente ao público. Só que, dentro da República, ela passa a ser um mal maior, o que vai destruir a República. A corrupção é o uso da máquina pública, né, para poder tentar se beneficiar, assim como o patrimonialismo. Hoje a gente entende o patrimonialismo, eu não vou entrar nas conceituações de Max Weber, porque para não ficar muito extenso e também porque vai sair do foco. Mas o patrimonialismo, ele principalmente no Brasil, ele foca nessa questão de apropriação do público para o privado. Não só necessariamente o roubo. O roubo, a corrupção, né, que consiste no roubo, ela não necessariamente está só atrelada ao patrimonialismo. O patrimonialismo, ele busca não só adquirir o material, mas influências, medidas que possam beneficiar o privado, um grupo de pessoas, como essas pessoas elas podem se articular para fazer do Estado uma função praticamente sociológica, aliás, fisiológica desses grupos, como eles podem apenas se beneficiar sem importar se outras pessoas vão ficar prejudicadas. Então, essa conduta é o que mata o espírito republicanista. Então, a corrupção, ela é outro mal que destrói a República, porque além de extração do que deveria ser para uso de todos, né? Além de apropriação do público, a corrupção, ela destrói a confiança. Então, a partir Gente, tem alguém com o microfone aberto. Poderia fechar, por gentileza? Obrigada. Enfim, a corrupção, ela esfacela a República porque, a partir do momento que o cidadão vê que há uma força maior que suga do Estado todo aquele recurso que deveria ser para o uso coletivo em prol de uma só pessoa, as pessoas deixam de confiar nesse regime e passam a atacá-lo. Elas deixam de se sentir pertencentes àquele espaço. Elas começam a querer o fim, a mudança. Elas deixam de confiar no Estado. E porque a República ela é sustentada não só pelos ideais do cidadão e do compartilhamento desses ideais, mas também pelos vínculos morais. Então, os cidadãos da República, eles estão vinculados sobre uma mesma crença da moral. Ele acredita no que é bom, ele divide os mesmos costumes, ou pelo menos respeita o costume do outro. Então, como uma forma mesmo de permanecer a associação, porque a República é isso, ela visa a coerência, a associação, respeitando as diversidades e prezando para que o bem comum seja sempre o principal, seja o alvo a ser atingido. Então, eu coloquei esse excertozinho aqui, só um minutinho que eu vou tentar minimizar. Eu coloquei esse excerto que todo governo deve usar seu domínio para o bem do povo e, para o contrário, pode ser revogado. Então, o Velázquez Gomes é um importante teórico do republicanismo e ele foca não só no republicanismo. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Não. Ele não foca só no republicanismo, mas ele foca também na construção de um republicanismo dentro de uma sociedade multicultural. Então, as teses centrais, só para dar uma fechada mesmo, a tese central do republicanismo é isso. A origem do poder, a origem
do Estado republicano, ela reside sempre no povo. Do contrário, ele não é legítimo, não é um Estado republicano. Então, e outro ponto central que nós ainda, enquanto sociedade atual, ainda estamos amadurecendo é a igualdade entre o governante e o governado. O governado, ele está ali para representar o governante, ele está ali para representar o governado. Ele não está ali para sobrepor as suas vontades particulares. Ele está ali para pensar como o seu povo está organizado, do que ele carece, o que é o bem comum para essas pessoas. Então, para isso, é necessário que o governante ele conheça de forma assim sistemática mesmo, esmiuçada, como o seu povo é formado. Um governo eficaz, em que o governante um governo só é eficaz quando o governante conhece de fato o seu povo. No mais, ele corre grandes riscos de agir em prol apenas de um grupo e privilegiá-lo. E isso é uma conduta antirrepublicana. O republicanismo, ele tem essa base, a base multicultural, ela precisa ser frisada ainda mais na sociedade latina, por exemplo. Porque dentro de um Estado, como o Ambrósio Velasquez, ele coloca esse estudo da multiculturalidade dentro do México. A análise dele o cenário da análise dele é o México. Então, ele dá o exemplo de como, dentro de um Estado, de um limite fixado, territorial, tem tantas sociedades distintas, tem tantas culturas diversas, tantas formas de se organizar diferentes, tantos agentes sociais diferentes, e tudo isso traz um desafio muito forte para o governante. Ele precisa atender à vontade, não à vontade de todos, mas ele precisa pensar numa maneira de que a forma de atender esse conjunto tão diverso seja coerente, não seja injusto. Então, o que a gente, só para fechar mesmo, o que eu estou falando aqui e o que esses teóricos falam é uma república teórica, é a teorização de uma república. Então, é um procedimento ideal. Só que a gente sabe muito bem que na prática é um desafio. Então, a gente pode apostar nas práticas diárias de republicanismo, na formação do cidadão. Então, são essas práticas diárias, esse proceder dentro do âmbito público que vai fazer com que o republicanismo não morra, continue sendo disseminado e prevaleça dentro da sociedade. E para que isso aconteça, é preciso que a pluralidade de uma sociedade ela seja respeitada e que essas pessoas plurais sejam livres para poder dialogar. Então, quem está no poder precisa escutar aqueles que estão sendo governados, escutar suas vontades, suas reivindicações, já trazendo, né, para um contexto mais atual. A própria democracia representativa, ela foca nisso, né? Na questão de escutar o povo. Nós temos representantes que, na teoria, deveriam levar as nossas reivindicações para um âmbito maior, para que seja executada a vontade em prol de um bem comum. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa que eu queira falar. Gente, eu acho que eu vou parar para ler um pouco as perguntas. Vamos ver se tem alguma. Só um minutinho que está carregando.
Até então, não tem nenhuma pergunta. Gente, vocês podem ficar à vontade para poder perguntar. Se quando eu estiver falando não estiver claro o que eu tenho dito, vocês sintam à vontade para poder opinar, tá bom? Tem esse recurso de levantar a mão. Vocês podem interromper a qualquer hora, não tem problema. Como eu estou com a tela cheia, às vezes fica um pouco complicado de olhar em tempo real. Mas eu vou tentando aqui aos poucos, dando uma pausa. Então, vamos dar sequência. Deixa eu voltar aqui. Maria Carolina? Oi, Ana. Tá Tudo bem? Tô sim, pode falar. O chat tá desligado. Eu acho que por isso a gente não tá tendo perguntas. Só Ué, que estranho. Só para te avisar. Obrigada. Como que eu faço para poder desativar, aliás, reativar o chat? Não sei, tá desligado desde o começo. Vou desligar o microfone, amiga. Tchau. Obrigada. Ana. Oi. Oi. Tá. Aqui, ó, o Matheus está falando que quando ele saiu, então... Pois é. Deu certo. Ana, parece que eu acho que a Jacira tem que transformar as pessoas em participante. No meu minicurso deu esse mesmo problema. Teve gente que me escreveu, depois que eu vi, teve gente que me escreveu por e-mail depois. Entendi. Se a Jacira conseguir fazer isso, tipo, liberar o... Eu também não consigo. Eu só tô falando que o meu chat também tá desligado. Desculpa, Ana. Não, que é isso. Gente, então eu vou ver se a Jacira pode fazer isso, de abrir o chat. E aí vocês podem ficar livres para perguntar, tá bom? Obrigada. Então vamos dar sequência, né? Para a gente não perder tempo enquanto isso. Qualquer coisa, a gente separa também. Eu sei que a gente começou mais tarde, mas como a minha proposta hoje é fazer uma discussão mais teórica do... agora sim. Vamos lá. Tá. Parece que as pessoas conseguem sim fazer a pergunta. Olha, o Paulo tá falando aí. Obrigada, Paulo. Então, gente, vocês podem mandar, tá? Perguntas, podem se sentir à vontade. Eu vou sendo notificada aqui e vou tentando responder. Então, como eu ia falando, como eu fiz a proposta de hoje, a gente fazer uma discussão mais teórica mesmo, ainda dá para, eu acho, para deixar uns minutinhos finais para a gente discutir, para vocês falarem, dar um feedback também, perguntarem o que não ficou claro, trazer alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, tudo isso eu estou aberta. Então, voltando a falar aquilo que eu falei no início da nossa conversa, eu estou sempre aberta, viu, gente? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida que não ficou bacana, para a gente remodelar para amanhã, eu estou totalmente aberta. Como eu falei, hoje é a primeira experiência que eu estou tendo de dar um minicurso, então para mim é novo. Mas vamos seguir aí o raciocínio. Então, eu vou passar para o próximo slide. Agora a gente entra num outro estágio, né, que é a República no Brasil. Então, a República no Brasil, essa parte eu particularmente acho super interessante, porque eu acho muito curioso você perceber condutas republicanas dentro de uma sociedade marcada pela monarquia, né? Regida pela monarquia. Eu acho isso eu particularmente, não só eu, né? Mas eu acho que todos os estudiosos da República sentem uma satisfação muito grande em perceber essas atitudes republicanas fora da ordem republicana, né? E um dos livros, eu deixei até na indicação das referências bibliográficas, é o livro da Eloise Starling, Ser Republicano no Brasil Colônia, é um livro bastante interessante, que ela discute diversas formas de republicanismo dentro da sociedade colonial.
e como a gente pode pensar essas atitudes como uma maneira não de proclamar a república, não de esfacelar a monarquia, mas como um fator de mudança. Como essas ideias foram, ao longo dos anos, ganhando efervescência, ganhando os debates públicos, angariando mais apoiadores, e como esse passo ele foi gradual, mas ele não deixou de existir. Então, muitas vezes a gente estuda, não só na escola... A sua tela não está compartilhada. Tem como você compartilhar novamente o slide? Claro, eu não sabia que tinham deixado de compartilhar. Só um minutinho. Obrigada por avisar, tá? Imagina. Vamos compartilhar a tela novamente. Tá, vamos ver se agora vai. Deu certo? Acho que não, né? Ninguém falou nada. Amiga. Oi? Tá, certinho. Só se você quiser. Isso, deu. Ok, beleza. Obrigada, gente. Então, vamos continuar. A República no Brasil, eu vou tratar aqui numa ordem um pouco cronológica, uma ordem de acontecimentos mesmo. Então, primeiro eu vou falar dessas ideias republicanas dentro da ordem monárquica e até mesmo dentro da ordem colonial, para depois a gente falar da formação dos liberais, da defesa dos ideais liberais e da proclamação da República. Eu acho um pouco complicado a gente cair de paraquedas na proclamação da República, porque até mesmo durante a formação acadêmica da gente fica um pouco confuso entender como que a República foi proclamada no Brasil. Então, eu trouxe essa ideia meio que de gestação da República mesmo, para a gente entender que ela não foi uma ideia... Assim, a proclamação da República não foi do dia para a noite, como a gente pensa, que estava uma ordem monárquica posta, tudo em harmonia, e de repente a República foi proclamada. E não só aquelas 3 causas, né, que a gente estuda dentro da historiografia, ela causou a proclamação. Existiam pessoas que eram completamente influenciadas por ideias republicanas que eram efervescentes no mundo durante o século XVIII, a partir, né, do século XVIII, XIX, que foram completamente influenciadas por esse ideal e tentaram trazer esse ideal para o Brasil para fundar aqui uma república mesmo. E, embora algumas pessoas não quisessem a queda da monarquia, mas queriam que os valores republicanos fossem aplicados. Então, eu trouxe aqui essa questão, né, da postura republicana, como eu já falei sobre o republicanismo, acabei de falar sobre as posturas, sobre as bases de uma república. Então, tudo isso ela precede a proclamação da República, e uma das coisas que a gente associa rapidamente às ideias republicanas no Brasil é a oposição ao monarca. Então, nem todo opositor do monarca era republicano, e nem todo republicano era contra o monarca. O que acontece? Só um minutinho, gente, que eu tô vendo aqui se está dando algum problema. Gente, vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Sim. Sim. Ok. Então, vamos seguir.
Um dos exemplos são as conjurações, né? A conjuração baiana, a conjuração mineira, a conjuração pernambucana. A mineira, como a gente está falando nesse mini curso especial de Minas Gerais, eu vou trazer um recorte maior sobre ela. Essas duas eu vou só citar. Uma das falas que fica mais marcante sobre essas conjurações é essa questão de não querer que o monarca caia, mas sim os subalternos dele, por exemplo, como a forma de que os cobradores de impostos agiam e como a população absorvia isso, achando que não era culpa do monarca, mas sim uma prática dos cobradores de impostos. Eles não viam ao monarca essa figura ruim, essa questão da solução ser a mudança, ser tirar o monarca do poder, porque inicialmente o monarca não tinha esse ódio mesmo. Ele não era odiado, muito pelo contrário, ele era querido, né, durante o segundo reinado. As ideias republicanas, elas eram praticadas dentro do contexto colonial. Um dos exemplos que eu até falei sobre era a questão do próprio, eu não lembro mais se era o padre Antônio Vieira, não lembro bem, que falava sobre a necessidade de educar os cidadãos, da forma de como Portugal geria o Brasil era injusta, era em detrimento ao povo, como os colonizados sofriam com aquele tipo de sistema e como que o privado ele se sobrepunha totalmente ao público. O poder público ele praticamente inexistia. Ele existia para poder servir a um ideal maior, que era o ideal privado. E essas atitudes, essa debelação contra essas posturas em prol do privado, elas foram sendo maturadas, elas foram sendo divulgadas por pessoas mais letradas, né, ao longo dos anos, antes mesmo da ideia republicana ser de fato instaurada e ganhado, sistematizada no Brasil, né? Uma das questões para a gente falar é essa questão dos homens letrados. Os homens letrados, até como eu já tinha falado sobre a questão do republicanismo, o ideal de república, o conceito, a república tal como deve ser, ela é o patrimônio, muitas vezes, ela é de posse de uma elite, mas não só uma elite econômica, mas uma elite intelectual. Esses homens das letras que são capazes de gestar a república, inicialmente. Muitos deles tiveram contatos com obras que já vinham sendo muito divulgadas na Europa. Então, se a gente for pensar mesmo nos conjuradores, né, nos conjuradores mineiros, eles tinham um contato muito grande com as obras que eram divulgadas na Europa, os grandes clássicos dos contratualistas, e tudo isso fazia com que eles pegassem esse ideal e juntassem a insatisfação do que estavam vivendo aqui no contexto colonial e quisessem promover uma mudança. Mesmo que a independência do Brasil tenha sido proclamada, existiam ainda, em 1889, antes de 1889, já existiam pessoas que eram contra a instauração de uma república. Elas apoiavam o permanecimento do monarca no seu rei, aliás, no seu trono, por medo de uma anarquia. Então, muitas vezes, a república foi associada
a anarquia, justamente por pregar o bem comum, a sobreposição do público perante ao privado, essa questão da participação ampliada, essa falta de centralização que o republicanismo traz, eu falo assim, centralização nas decisões finais, elas acabam sendo temidas por um grupo, normalmente, e na sua maioria das vezes, um grupo privilegiado, e isso faz com que essas pessoas sejam contra a República no Brasil. E existe um outro grupo que é, sim, a favor da República. A gente vai discutir isso no momento posterior, mas só para dar uma esclarecida. E para voltar esse primeiro tópico que eu coloquei no slide, ideias vindas do Atlântico, essas ideias republicanas, elas chegaram aqui, especialmente em Minas Gerais, pelos homens das letras. Então, existiam esses homens das letras que tinham imensas bibliotecas, tinham o costume de ler, não só ler, mas, assim, ler e socializar aquela leitura. Muitos a maioria, né, das vezes, eram homens públicos. Esses homens públicos utilizavam do seu destaque para poder conversar com seus iguais sobre as ideias que ele estava conhecendo, lendo, e a Europa realmente ela era uma influência de pensamento. É uma influência de pensamento não só político, mas também artístico, costumes, a forma de vestir, de se portar. Tudo isso é uma forma de gestar a República antes mesmo dela ser proclamada. A partir das literaturas republicanas, das literaturas que traziam o hábito da cidade, tudo isso é uma forma de influenciar. É importantíssimo a gente pensar, eu sei que muitas pessoas devem estar se perguntando, mas e o povo? Até porque a proposta inicial, né, do minicurso, um dos excertos, né, do título é sociedade. Só que a sociedade, eu sei que ela é múltipla, mas no contexto da República antes dela ser proclamada, esse contato com os ideais republicanos é praticamente exclusivo de uma elite letrada. É essa elite que vai trazer para cá, para Minas Gerais e para o Brasil, as influências que na Europa já estavam sendo popularizadas, difundidas para a massa há um tempo maior. Então, como a gente ainda tinha um contato mais de tempos em tempos, não vou falar precário, né, mas um contato mais alongado com a Europa, há uma certa demora, e não só isso também, a massa popular, ela, lembrando que antes de a gente está falando de um contexto de antes de 1888, né, que é antes da abolição. Lembrando que boa parte da população era escravizada e não era considerada cidadão. Esses cidadãos, esses não cidadãos, não eram incluídos nessa proposta de república. A república é gestada para os cidadãos já inclusos na sociedade. Pensava-se em incluir os homens que tinham possibilidade de se tornar letrados. Então, o que deu o empurrão final para que as ideias republicanas chegassem com força total e se disseminassem no Brasil foi a Revolução Francesa, e que veio ocorrer depois, né? Mas não a Revolução Francesa propriamente dita, o fato, né, da Revolução ter triunfado, mas a gestação dessa Revolução Francesa, a circulação de ideias, os teóricos iluministas, os moldes que vinham sendo discutidos, as reuniões feitas na França, os moldes de reuniões feitos na França por esses homens letrados, por essa elite intelectual, e como eles idealizavam a República.
tudo isso foi uma forte influência, foi um empurrão para que esses ideais ganhassem força e fôlego dentro do espaço brasileiro. Os Estados Unidos, ele é uma questão muito, muito particular, porque por ele se encontrar, né, num contexto anterior de exploração colonial da Inglaterra, pela Inglaterra, né, no caso, e como essa sociedade que era dominada pela Inglaterra se organizou para romper esses grilhões, foi uma forte inspiração para os conjuradores, principalmente para os mineiros. Os conjuradores mineiros viam na Revolução Americana um grande ponto de sucesso, uma grande fonte de inspiração. Então, eles pensavam, como a Revolução triunfou lá, ela pode ter sucesso aqui dentro também. Como a independência lá foi consolidada, como a forma que o federalismo lá já estava sendo pensado, como eles estavam elaborando uma carta constitucional, tudo isso é uma influência muito forte. A República em Minas Gerais, primeiramente, eu gostaria de falar que eu esqueci de falar isso no início da nossa conversa, confesso, peço desculpa, que a importância de Ouro Preto para Minas Gerais. Eu escolhi o recorte de 2 cidades tradicionalmente coloniais, porque não ia dar tempo de abarcar todas. Eu escolhi Sabará e a cidade de Ouro Preto. Sabará, eu vou deixar para falar mais sobre ela amanhã, porque a gente vai falar mais sobre as fontes. Eu vou trazer uma prática maior, né? Uma forma mais clara de ver, até porque os grandes registros de fontes secundárias não trazem Sabará como uma referência importante para a ascensão dos ideais republicanos. Então, mas Ouro Preto, pelo fato dela ser a capital em Minas, ela tem ali a circulação de homens letrados, de homens influentes, conhecedores de várias teorias, donos de bibliotecas muito vastas e ávidos por conhecimento, faz com que essas ideias circulem numa frequência muito maior do que as outras cidades de Minas, embora outras sejam tão importantes quanto Ouro Preto. Ouro Preto traz esse centro de administração que vem desde a colônia e ela permanece importante no contexto do Império. Isso faz com que muitos homens que venham de outros estados, até mesmo de outros países, venham para a cidade e divulguem o que está acontecendo fora daquele contexto. Quais são as vanguardas da época? Eles trazem sempre na sua mala de viagem as vanguardas da época. Quais as ideologias que estão sendo mais estudadas, ganhando mais força? Então, uma instituição muito forte, uma instituição não, né? Um locus muito forte em termos de influência para esses letrados é Coimbra, porque Coimbra, em Portugal, né, para quem não sabe, reside uma das principais faculdades, que até hoje ainda é muito forte, e nesse local chegavam ideias de vários outros países da Europa. Então, era um lugar meio que de intercâmbio cultural, teórico, de ideias mesmo, como essas ideias eram trocadas e maturadas dentro desse ambiente acadêmico. E foi em Coimbra que muitos intelectuais ouropretanos conheceram a República a fundo e conheceram
não só a Revolução Americana e suas particularidades, mas conheceram os próprios revolucionários, as pessoas que estavam lutando pela independência, pelo rompimento com a relação da Inglaterra, como posteriormente, né, no livro, tem um livro, eu deixei ele nas referências, é um livro muito bacana, do Kenneth Maxwell, ele chama O Livro de Tiradentes. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Tiradentes, mas eu queria destacar ele aqui, de como o autor coloca essa importância de Coimbra para Minas Gerais, como essas ideias vinham diretamente do Atlântico para cá, elas eram importantes para a consolidação do ideal republicano, para que os conjuradores pudessem construir um projeto de conjuração. É importante fazer essa divisão entre conjuração e inconfidência, né? Porque a inconfidência, ela presume numa traição do monarca. E no contexto de inconfidência mineira, se a gente for falar, eles não pensavam em uma traição monárquica, né? Eles pensavam mesmo em um rompimento efetivo com as ideias e o sistema monárquico e a perduração desses. O republicanismo ele foi sendo difundido na sociedade e cada vez mais percebido pelos intelectuais que não cabia a difusão dos ideais intelectuais, aliás, dos ideais republicanos, se a ordem da sociedade continuasse regida pela monarquia, uma sociedade de privilégios, uma cúpula política que não ouviria nunca o povo, como eles divulgariam o republicanismo dentro de um arranjo político que o imperador escolhia a dedo quem representariam as províncias. Gente, eu peço desculpa porque o cachorrinho da minha vizinha late bastante, então daqui a pouco, como eu estou em casa, daqui a pouco passa o carro do ovo, uma coisa assim que dá aquela interrompida mesmo Aqui, ó, uma pergunta. A Larissa mandou uma pergunta. Gostaria de saber mais quais as atitudes que a igreja tinha em relação com o nascimento de um pensamento republicano no Brasil, sendo que o ideal republicano já estava sendo espalhado em continentes como a Europa. Então, o que acontece? A igreja católica em si, inicialmente, vocês não estão vendo a minha tela, né? Deixa eu compartilhar de novo. Toda vez que eu saio do link, vamos tentar compartilhar a tela de novo. Pronto. Como que... Ai, meu Deus. Se a gente for pensar na igreja, então vamos partir do pressuposto da inconfidência. Primeiro, aliás, vamos voltar lá no padre, né, como eu tinha citado, o padre Antônio Vieira. Embora ele defenda esses ideais republicanos, ele não rompe com os laços de dominação da igreja. Então, é uma postura republicana, mas que não quebra com a estrutura que está posta. Assim como a igreja inicialmente, né, antes da conjuração, ela não se declarava abertamente contra o poder monárquico. Até porque
o Estado ainda não era laico, né? O Estado passa a ser laico após a proclamação da República. Então, a igreja tinha um poderio muito grande. Na colônia, a gente nem comenta, né? Porque a igreja era praticamente um dos centros de poder. Era um centro de poder, né? E agora, pensando em Minas Gerais, em especial Ouro Preto, a gente vê muitos cônegos, muitos padres sendo influenciados, sendo tocados mesmo por posturas republicanas. Eles tinham, como a formação do padre, né, durante o seu estudo, seminário, né, era muito marcado por leituras, muitos deles tinham contato com os homens das letras, em sua maioria. A gente vê muitos cônegos que defendiam a República, até mesmo, né, do grupo dos condenados dos julgados, né, pela Conjuração Mineira. Alguns deles eram cônegos, freis, enfim, eles tiveram um papel central na divulgação desses ideais republicanos, só que não divulgavam às claras, até porque existia um perigo mesmo de repressão, de represália, assim como eles sofreram depois que a Inconfidência que foram considerados confidentes, né, e a proposta de autonomização de Minas Gerais não funcionou. Eu não tenho um conhecimento amplo de como a instituição igreja lidou com essas questões, mas amanhã eu trouxe um excerto muito curioso, porque a gente tem essa imagem, né, da igreja que comunga sempre com o poder maior, mas eu encontrei num excerto de jornal um bispo, se não me engano, em Mariana. Vale lembrar que Mariana ainda era uma forte referência para o poder católico dentro de Minas Gerais, mesmo após a independência. Mariana continuava sendo essa referência. Um bispo que ele escreve pedindo para que a República fosse que ela fosse assim mais abrangente e que ela buscasse de fato pelo bem comum. E só que o que acontece? Esse excerto só um minuto, gente, vamos ver aqui, ó. Tem várias pessoas levantando a mão, desculpa. Eu não sei usar esse recurso direito, então vamos lá ver aqui no chat. Qual que é o recurso, Ana Lídia? Esse recurso, quando a pessoa levanta a mão, é só clicar nela para dar a vez? Não, só você dizer. Aí você fala, por exemplo. Sim. Aqui, quem que tá. Eu vi que tem gente com a mão levantada aqui, ó. Aí você fala, tá vendo? A minha mão tá levantada. Aí, quando a pessoa termina a dúvida que você responde, você pode ir manualmente, olhar, por exemplo, Paulo Ricardo, responder para ele quando você vir que a mão dele está levantada. E aí depois é só ter o cuidado de pedir para a pessoa clicar na mãozinha, que aí a mão abaixa. Tipo aí, ó, Maria Carolina, o Paulo Ricardo estão com a mão levantada. Provavelmente eles estão querendo fazer alguma pergunta. Tá, ok. Obrigada, Jacira. Então, vamos lá. Maria Carolina, você quer falar alguma coisa? Pode falar, pode abrir o microfone, não tem problema. Não, eu tinha esquecido de abaixar a mão, desculpa. Tudo bem. Aqui, ó, tô vendo, Paulo. Você tá com a mão levantada? Oi, boa tarde. Sim. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho, né, que me trouxeram a questão da Igreja Católica, né, dos padres. Eu trabalhei uns anos
no Circuito Cultural Liberdade, né? Então, eu trabalhei no Museu das Minas e do Metal e até mesmo na arquitetura, assim, as pinturas parietais, alguns, né, na escada central, alguns pesquisadores, arquitetos, professores de história chegavam lá e traziam muito a discussão sobre a presença da maçonaria. E aí eu queria saber se você, né, nas suas pesquisas, encontrou algo sobre a maçonaria, né, como você, né, identificou, se sim, como você identificou a atuação dela aí junto nessas construções, principalmente simbólicas da República aí em Minas Gerais e no Brasil. Então, eu ainda não encontrei nenhum registro sobre a maçonaria. O que eu consigo falar são a influência da maçonaria dentro do contexto dentro do contexto da conjuração mineira. Só que é o seguinte, eu não posso trazer hoje fatos, porque até a minha pesquisa ainda está em andamento. Então, eu posso encontrar mais dia, menos dias, algum registro sobre. Muitas pessoas têm muita curiosidade sobre a maçonaria, né? E essa forma de associação, mas eu confesso que eu não tenho um conhecimento profundo, na verdade, bem superficial sobre maçonaria, e embora a gente ouça falar bastante, eu não consigo responder a sua dúvida. Eu só consigo falar que dentro dos conjuradores existiam aqueles que participavam da maçonaria. Tinham tido contato na Europa, né, com esse tipo de organização e trouxeram a prática para o contexto de Minas Gerais. Mas eu não consigo te falar a presença efetiva. Então, se alguém tiver alguma informação melhor para te responder, pode ficar à vontade, só levantar a mão. Hoje eu vou ficar realmente não sei te responder, desculpa. Gente, mais alguma dúvida? Vamos ver. Sim, além do imaginário popular também, né? Ela era uma prática dentro da sociedade mineira. Essa prática, assim como os revolucionários franceses se reuniam nas tavernas para poder conversar sobre a revolução, né? Os conjuradores mineiros faziam esse tipo de associação, muitos deles maçons, e até mesmo dentro dessa prática, eles se reuniam para discutir sobre política, sobre cultura, sobre como a revolução seria gestada, como ela seria preparada, enfim, é mais ou menos isso. Sobre o que eu sei de maçonaria dentro desse contexto é isso. Alguém tem outra pergunta? Gente, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou seguir e aí vocês podem ir mandando as perguntas no chat. Então, como faltam só 15 minutos, se alguém se importar assim, eu queria propor, como a gente demorou para começar, eu queria propor ficar 5 minutinhos a mais, pelo menos. Quem concordar, se puder manifestar aí no chat, só da gente prolongar por mais 5 minutinhos. Eu não sei se a gente pode. Pode, Jacira? Enfim, se a Jacira autorizar, a gente fica mais uns 5 minutinhos, só para amanhã a gente ficar mais por conta de... Você me perguntou alguma coisa, Ana? Sim, eu perguntei se a gente pode ficar 5 minutinhos a mais por conta do atraso. Claro, fica à vontade. Então, combinado. Se as pessoas não se importarem, a gente pode ficar mais 5 minutinhos. Só para amanhã a gente entrar de fato na temática das cidades.
e trabalhar mais as fontes, porque eu acho que o foco do minicurso é isso, eu falar como que eu fiz o meu trabalho de pesquisa, mas eu acho primordial, primeiro, ter essa conversa teórica, essa contextualização mesmo de como as coisas estavam acontecendo, para a gente não cair de paraquedas, né? Igual eu disse, a gente não cair de paraquedas nas fontes sem entender o contexto. Aqui o Ellerson colocou um comentário. Como aqui em Pernambuco tiveram pessoas dentro da igreja que fazia parte da maçonaria, essas pessoas foram muito importantes para a Revolução de 1817. Com certeza. E a Revolução de 1817, ela é citada como um dos maiores marcos republicanos dentro dessas conjurações, porque ela teve uma capacidade de pressionar muito maior do que as outras no mesmo contexto. A conjuração mineira, ela foi esfacelada antes mesmo de acontecer. Isso prejudicou, né, as ideias, a força das ideias republicanas e como elas vinham sendo circuladas e admitidas dentro dos ambientes mais formais políticos. Então, a gente pode seguir. A gente tem 20 minutos, então, acho que todo mundo concordou, ninguém comentou mais nada. Acho que a gente pode seguir. Então, esses homens das letras, eles são os responsáveis. Vocês estão vendo a tela? Acho que não. Gente, amanhã eu prometo que eu vou vir muito boa nessa plataforma, porque ela é nova para mim. Desculpa mesmo. Vou dar o meu melhor. Então, essa parte eu acho que já ficou um pouco claro, né? Essa importância de Coimbra, dos homens das letras, como Ouro Preto ela foi uma cidade muito importante para a República em Minas Gerais, né? Assim, para a gestação da República. Eu estou repetindo muito essa palavra, mas é para a gente meio que ir se conscientizando de como a República ela foi sendo moldada mesmo, uma hora apagada um traço, outra hora outro esboço, até que o corpo ele ganhe mais força mesmo, mais vigor, mais coerência. E é importante a gente lembrar das conjurações, como que essas conjurações elas não haviam uma unanimidade de concepção de república entre os conjuradores. Então, no caso, a conjuração mineira, ela não... há relatos de várias desavenças mesmo dentro do movimento de como a república seria feita, de como Minas Gerais se tornaria uma república independente. Então, mas o que é comum, o elemento que faz com que essas divergências se tornem menores do que a vontade de proclamar uma república mineira, é o amor por Minas. Então, esses conjuradores, eles tinham um amor gigante por Minas e queriam que ela se libertasse das correntes que anexavam Minas Gerais ao imperador, ao poder monárquico. Como a maioria deles, né, já tinha tido um contato direto com as ideias que circulavam na Europa, e muitos deles já viveram na Europa, né, estudaram na Europa e viam lá um outro cenário, elas queriam o desenvolvimento mesmo, o progresso. Eles acreditavam que o progresso estaria diretamente ligado à República. A ordem monárquica ela já não cabia mais para o progresso. Então, a República ela vem como uma proposta
de transformação muito grande. Os liberais, eles passam a carregar esse traço muito forte, e a gente vai perceber depois, né, no momento futuro que a gente for falar, como a proclamação da República, ela trouxe esse ideal de modernidade, esse viés de transformação, de transformar não só a vida das pessoas, os ideais que circulavam, quais eram as bases do Estado, mas também a forma das cidades, a forma que as pessoas se organizavam, quais os hábitos que deveriam ser inseridos e reinterpretados dentro da sociedade, não só da sociedade mineira, mas no Brasil inteiro. E como a diferença é marcante entre as cidades que receberam a República e o campo ao receber a República. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas só adiantando esse sentimento que pulsava, esse desejo que pulsava dentro dos republicanos de transformação. Esse livro chamado Riquet, ele é um livro francês, ele tem várias versões, várias traduções, várias reimpressões, e ele é conhecido popularmente como o livro de Tiradentes. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar que Tiradentes andava com um livro debaixo do braço, e isso fez com que ele fosse condenado. Essas histórias circulam muito, né? Na verdade, o Riquet é uma coletânea de textos, é um livro que reúne várias seções constitucionais norte-americanas. E ele, inicialmente, ele é um livro que foi produzido na França, né? Foi divulgado primeiramente na França. E esse livro, ele traz uma marca muito forte do federalismo. Como assim o federalismo? O federalismo é a autonomia de cada província em se gerir. Devido às particularidades de cada província e dessas divergências, cada uma teria autonomia, lógico que dentro de uma ordem única, né? Ela teria sua autonomia declarada em prol de uma maior coerência mesmo da República. E nesse momento que o Riquet é difundido, passa-se a discutir uma questão que é nova para os republicanos, que é a participação popular total dentro da República. Então, é aqui que começa a surgir, aliás, que começa a ganhar força o ideal republicano hoje, que a gente considera um dos mais importantes, que é a democracia. A princípio, boa parte das propostas colocadas pelos constitucionalistas, elas eram baseadas na República, aliás, desculpa, na democracia, e é um livro, basicamente, de diretrizes de administração, que diz mesmo como praticamente uma carta constitucional. Esse livro, ele circulou dentro da capitania de Minas Gerais, né? Muito entre os conjuradores, entre essa elite, de uma maneira secreta, porque era um livro considerado deturpador do poder monárquico. E, de fato, o Riquet é tudo que é totalmente oposto ao poder monárquico. Ele é um livro que ele traz ideias de como administrar o Estado, diretrizes, normas, e tudo isso, todo esse livro, ele foi a base
para a construção da Conjuração Mineira. E como essa Conjuração Mineira bebia tão diretamente na fonte da independência norte-americana, que o contato, até mesmo pessoal, direto, essa troca de recados, há muitos registros entre essa troca de recados, de comunicação entre os conjuradores mineiros que tiveram a oportunidade de estar com esses revolucionários norte-americanos em Coimbra, na França, até mesmo na Inglaterra, como eles planejavam esses encontros secretos com esses constitucionalistas norte-americanos para trocar ideia, pensar sobre a situação de Minas, qual seria a melhor proposta para colocar aqui em Minas Gerais, e as representações mesmo que esse livro trazia. Ele foi um livro proibido, né, por muito tempo, justamente por ele ser a base, praticamente, do republicanismo. Só que o livro que a gente conhece como o livro de Tiradentes, ele é uma das versões do Riqueio. O Riqueio, ele tem várias versões, traduções, né? Porque, embora a primeira edição dele tenha sido na França, ele ganhou força na América do Norte e circulou por toda a Europa e por outros países que já estavam pensando a independência. Só que a versão que os conjuradores mineiros tinham é uma versão que ela não é a versão original, é uma versão traduzida. Então, os pesquisadores colocam essa questão de não deturpação, mas de modificação do Riqueio em sua originalidade. Então, pensava nos estados, o Riqueio pregava, né, a autonomia entre os estados, a ampliação da participação dentro do poder, fundação de uma república efetiva, e os conjuradores pensavam no Riqueio como uma inspiração, ou se não, a própria Carta Constitucional que regiria a República de Minas Gerais. E é importante pensar que uma das bases da República também, além da difusão dessa moralidade comum, é a Constituição. Porque o comportamento republicano, além dele ser um comportamento moral, ele é um comportamento que ele obedece às leis, né? Que isso é uma parte da moralidade, né? Isso é uma das facetas da moralidade, mas ele obedece às leis. Então, era preciso que todos inseridos ali, eles conhecessem a fundo as leis, e o Riqueio é uma proposta de carta constitucional para a nova república que eles pretendiam fundar. E só a Conjuração Mineira, um dos fatores que mais fez com que ela ganhasse força foi que os conjuradores tinham muita influência, tinham contatos e influências dentro da organização administrativa, e a ordem da derrama tinha sido pré-posta, né? Ainda não tinha sido mandado cobrar a derrama, que é um imposto forçoso, né? Que seria cobrado, e Minas Gerais já estava exaurida de tantos impostos, a queda da produção aurífera já vinha se arrastando por longas décadas, e a coroa não aceitava essa queda nos impostos. Então, a partir do momento que o imperador sugere a derrama,
os conjuradores veem aquilo como uma oportunidade da revolução triunfar. Então, aliás, da conjuração triunfar. Que as ideias sejam de fato impostas e que eles venham se tornar independentes do poder monárquico. Só que a partir do momento que o rei recua e desiste de cobrar a derrama, o próprio movimento ele já vai perdendo um pouco da sua coerência ali dentro e ele passa a sofrer o perigo de ser esfacelado. Tanto que ele ele é fracassado, né, antes mesmo de acontecer, justamente por essa denúncia, porque os conjuradores, eles dentro das suas reuniões, dentro dessa disseminação de ideias, eles acabaram agrupando pessoas que tinham, assim, certa dúvida ainda se essa proposta daria certo para Minas Gerais. Eu trouxe até um excerto aqui para a gente refletir sobre o Riqueio. Eu vou ler um pedacinho. Só para associar a derrama aos impostos que que a Grã-Bretanha cobrava das 13 colônias dos Estados Unidos e como eles se organizaram para poder derrubar a colonização a partir desse ponto, que é a cobrança exacerbada de impostos. E como os colonos já estavam fartos dessa situação, eles se articularam para derrubar de vez essa dominação. Então, o trecho diz assim: esses impostos se revelam semelhantes aos que a Grã-Bretanha tentava impor às suas colônias na América do Norte. E os conspiradores de Minas viram os documentos constitucionais reproduzidos no Riqueio como uma base para a discussão das instituições que pretendiam criar para o próprio governo republicano, dotado de uma base constitucional. Além disso, os primeiros interrogatórios dos prisioneiros presos em Vila Rica logo revelaram uma ligação direta entre os conspiradores de Minas e Thomas Jefferson, o autor da Declaração da Independência Americana, principal documento reproduzido no Riqueio. Durante o interrogatório, o coronel Francisco Antônio Oliveira Lopes afirmou Domingos Vidal Barbosa lhe falar de uma carta escrita para o ministro da América Inglesa, em Paris, por um estudante do Montpellier. Então, fala aqui de um contato muito próximo dessas ideias que já tinham triunfado na América do Norte, mas também fala de uma tentativa de contato dos conjuradores mineiros, uma tentativa de contato com os norte-americanos, e para tentar mesmo um caminho, uma inspiração de como construir esse triunfo e derrubar de vez as ideias monárquicas. Então, para mostrar para a gente aí como que essas ideias vieram, né, foram gestados não, né, maturados na França, foram para os Estados Unidos e chegaram ao Brasil. Nossa, gente, o nosso tempo já está se esgotando. Deixa eu ver aqui as perguntas. Isso, o Paulo Ricardo colocou assim: Kenneth Maxwell organizou uma obra sobre o livro de Tiradentes. Inclusive, esse excerto que eu acabei de ler está nesse livro. O livro está nas referências que eu coloquei, que eu mandei em anexo no e-mail. O livro chama O Livro de Tiradentes, de Kenneth Maxwell. Esse livro, gente, ele é bastante interessante. Ele tem a coleção do Riqueio ao fim, mas antes de introduzir o Riqueio, ele traz 3 artigos
de autores importantes, né? Que é o Kenneth Maxwell, o John Hoffman e a Júlia Ferreira Furtado e a Heloísa Starling. É uma coletâneazinha antes da coletânea de textos do Riquet. É bem interessante porque os textos que antecedem o Riquet, eles são bastante explicativos. Então, quando você vai ler o Riquet, é mais fácil de compreender. Gente, como a proposta era ir até 6h10, né? Eu vou abrir agora para as perguntas para não prender mais vocês. Amanhã a gente começa a falar sobre as fontes, né? Sobre as cidades, sobre Minas Gerais. Só para fechar mesmo, eu queria falar sobre a ligação da República com essa identidade. Como que os mineiros, eles se viam melhor representados em Minas Gerais do que se identificando como brasileiros num todo. Esse fica muito claro tanto no proceder quanto nos documentos. Se você analisar os documentos da Confidência Mineira, né, da Conjuração, fica muito claro perceber o amor por Minas Gerais e o desejo de transformar ele em uma pátria. Gente, é isso por hoje. Amanhã tem mais. E amanhã eu vou focar mais na análise prática que eu fiz para construir o trabalho. Eu gostaria de pedir desculpa, né, pelo atraso e dizer que espero amanhã todo mundo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu respondo. Lídia, Oi. eu só queria uma dúvida. Como no meu celular o chat não está funcionando, eu queria ter uma dúvida em relação à lista de presença. Então, a Jacira colocou um link aqui do lado do Forms. É só preencher o link e o certificado vai ser gerado. Se você não tiver como clicar no link, eu mando para você no privado, aliás, no e-mail depois. Não tem como ter um chat privado aqui, né? Não, eu posso mandar para você no e-mail se você não conseguir abrir. Porque pelo celular não tá igual a aula anterior, eu tive acesso ao chat, mas aqui no celular não estou encontrando o chat com o link. Ah, sim. A Jacira mandou. Oi, Jacira. É Marta que está falando. Estou falando desculpa, de Salvador, Marta. Salvador, Bahia. Desde o começo não aparece o chat. Não tem como nem perguntar e não tem nem como também marcar o link de presença, tá bom? Obrigada. Então, Marta, eu vou enviar para todo mundo que está inscrito, então eu vou enviar via e-mail o link que a Jacira mandou aqui no chat. Porque aí não fica... As pessoas que participaram e não têm acesso ao chat não ficam privados do certificado. Podem ficar tranquilas, viu, gente? A própria plataforma também, ela tem um registro das pessoas que entram e saem. Gente, alguém